contrário? Amém, Deus! Aleluia! Diz assim a palavra de Deus: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidades sexuais, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, Glória! mansidão e domínio próprio. Amém! Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Amém? Amém! Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, e tem como se a Trindade em si, os três, Pai, Filho e Espírito Santo, carregam o nome de Trindade, porque ao mesmo tempo que eles são três, eles são um. Nós também fomos formados por três aspectos. Três o quê? Aspecto. Corpo, alma e espírito. Então nós chamamos o aspecto do homem de tricotomia. Alguns estudos vão dizer que é dicotomia, que é corpo e alma e espírito são a mesma coisa. Mas para mim é a tricotomia: corpo, alma e espírito. Amém, Jesus. O corpo, que é a nossa carne, ela volta para o pó, de onde saiu. Aleluia. O espírito, que é o fôlego de vida, Deus soprou no homem, que era um bolo de barro. Aleluia. O espírito, o fôlego de vida, volta para Deus que o deu. E a nossa alma entra em juízo assim que partimos dessa terra para o céu. Entra em juízo com Deus. Então a nossa alma, Deus vai dar um destino: o céu ou o inferno. Amém? Entenderam? Amém, Deus. Tricotomia: o corpo volta para o pó, o fôlego de vida, que é o espírito, volta para Deus que o deu, e a nossa alma entra em juízo assim que nós partimos dessa vida para se encontrar com Deus. Amém, Jesus. Ou nós alcançamos o céu, ou nós somos lançados no inferno. Existe só dois caminhos: o céu ou inferno. Não há em cima do muro, não há meio termo, nada. Não é céu ou inferno. Então a nossa alma, ela chega a esse destino: o céu ou inferno. Aí nós lemos um texto, porque nós temos às vezes na nossa mente que todas as pessoas são de Deus, sim ou não? Sim. E se você fazer uma pergunta para algumas pessoas, elas vão dizer: não, eu sou de Deus. Mas todos
são criatura de Deus. Mas para ser filho de Deus, tem algumas coisas que nós temos que fazer e outras coisas que nós temos que deixar de Lado. fazer. Não é todas as pessoas que são filhos de Deus. Por exemplo, os que vivem na carne, esses não são filhos de Deus. É verdade, Deus. Porque aqueles que tal coisas praticam, a Bíblia diz que não herdarão o reino de Deus. E só quem vai herdar o reino de Deus é quem é filho de Deus, quem vive no Espírito. Aleluia! Os filhos de Deus têm que viver no Espírito. Espírito. Então, se for filho de Deus, vive no Espírito. Se não for filho de Deus, vive nas suas concupiscências, na sua carne. Antes de nós dar continuidade aqui, você abre lá em Romanos capítulo 8, no versículo 5. Volta aí um pouco. Romanos está logo depois de Atos. Capítulo 8, versículo 5. Deixa Gálatas marcado aí que nós vamos ir lá depois. Diz assim, ó. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é Da carne. da carne, o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Aleluia! Então, se eu vivo segundo a minha carne, a minha mente ela é voltada para as coisas que agradam a minha carne. Tudo que agrada a carne. Se eu vivo segundo a carne, a minha mente só vai querer ir para o agrado da carne. Mas se eu vivo segundo o Espírito, eu só vou querer as coisas espirituais, aquelas coisas que pertencem ao Espírito. Sim ou não? Sim. Versículo 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então quem vive na vontade da sua carne não agrada a Deus. Se eu vivo na vontade e nos desejos da minha carne, obedecendo a minha carne, eu desobedeço e desagrado ao meu Deus. Sim ou não? Sim. Entretanto, versículo 9: vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Aleluia, Jesus. Ele está querendo dizer aqui, ó, se o Espírito de Deus habita em vocês, aqui o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Romanos, se o Espírito de Deus habita em vocês, vocês não vivem nos desejos da carne. Amém, Jesus. Agora, se o Espírito de Deus não habita em vocês, aí sim vocês vão viver os desejos da carne de vocês. Então é muito fácil de conhecer uma pessoa que tem o Espírito de Deus. Aleluia! Porque o Espírito luta contra a carne luta contra o Espírito. É verdade. Mas se eu tenho o Espírito de Deus, eu vou dizer não para a minha carne. Eu vou dizer não para as coisas da carne. Amém? Aleluia, Deus! Oh, glória, aleluia! Versículo 10 diz assim, ó: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou vocês dentre os mortos habita em vocês,
aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito viverem, morrerá os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Aleluia, Deus. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos De de Deus. Amém, Jesus. Liga aí, irmão. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos De Deus. E os que são guiados pela carne São da carne. não são filhos de Deus. Amém? Amém. Se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus. E se o Espírito de Deus está em nós, nós não vamos satisfazer as vontades da nossa carne. Aí lá em Gálatas, volta aí. Em Gálatas, volta aí, não, adianta aí para frente. Tem uma série de olha aí. Por isso digo, versículo 16: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se nós vivermos no Espírito, de modo nenhum vamos satisfazer o desejo Da da carne. carne. Amém, Jesus. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aleluia, Amém? Deus. Então, irmãos, há um conflito da carne com o Espírito. Porque a carne quer tudo aquilo que é bom para ela. Então, pecar é bom para a carne. É verdade, meu Deus. Todo tipo de pecado é bom para a carne. E ela está lutando contra o Espírito porque o Espírito não quer pecar, mas a carne quer pecar. E muitos vão dizer assim: pastor, a carne ela é fraca para dar lugar para pecar. Eles erram, pecam, diz o que? A carne é fraca. Só que no mesmo versículo diz que o Espírito é forte. Amém, Deus. Aleluia. Então é nós que temos que dominar a nossa carne. É verdade. Não adianta pedir para Deus, orar para Deus dominar a nossa carne, não. Nós que temos que frear a nossa carne. Então a carne ela quer o quê? Ela quer mentir. Mas eu tenho o domínio de falar a verdade. E não mentir. O Espírito quer falar a verdade, a carne quer mentir. É ou não é? Verdade, Deus. O Espírito quer andar em santidade, a carne quer andar em pecado. A carne quer falar mal. O Espírito, não, opa. Quem anda no Espírito, todas as vezes que vai soltar uma mentira, o Espírito já toca em você de forma que você somente se quiser. É verdade, meu Deus. Quem anda em Espírito, quando vai errar, o Espírito já lhe avisa: isso é errado. O Espírito já toca em você. Você abre a boca para falar um palavrão, o Espírito já... para aí. Você só continua se você quiser. Então quem é guiado pelo Espírito não vive pecando. Aleluia, Deus. Não vive agradando a sua carne. O Espírito, ele não levanta falso testemunho contra o próximo. A carne, ela quer levantar falso testemunho. A carne, ela quer falar mal de um,
falar mal de outro, inventar coisas que não existem. Isso é tudo da Carne. Mas o Espírito não. O Espírito, opa, para por aqui. Estão entendendo? Amém, Deus. Então, quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual. A palavra grega para imoralidade sexual é porneia, que abrange todo tipo de relação sexual ilícita. Todo tipo. A porneia, no texto original aqui, ela abrange homem com homem, mulher com mulher, relações sexuais com animais, relações sexuais fora do casamento, idolatria. A porneia abrange adultério, fornicação, é a relação sexual ilícita, todo tipo de relação sexual ilícita. A palavra grega é porneia. Então, Amém, Jesus. essas são o quê? As obras da Carne. Aí quando você olha para uma pessoa que adulterou, traiu a esposa, você diz o quê? Muitas pessoas dizem: o diabo. E a O pessoa. diabo destruiu o casamento ou fez o homem adulterar. Não. A carne dele. É verdade, Jesus. Pode até que o diabo se apossa dele dessa situação, dessa brecha e entre. É verdade, Deus. Só que foi o desejo da carne do ser humano. Porque a Bíblia diz, ó, as obras da carne elas são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria. Você vê as pessoas adorando os ídolos? Aí pega aquela imagem, adora e vai, esses ídolos é tudo demônio. São pessoas que dão direito à sua carne. Feitiçaria, tá aí, ó. O feiticeiro é do demônio. O feiticeiro não, eles podem até adquirir um monte de demônio para a vida deles. É verdade. Mas o ato deles praticar feitiçaria foi desejo da carne. É a nossa carne que quer todas essas coisas. É verdade, Deus. Não foi porque o demônio entrou e fez ele ser um feiticeiro. Não, ele desejou aquilo na carne dele. Feitiçaria, ódio, discórdias, ciúmes da carne. Ciúmes da carne. E o problema é que a Bíblia diz que quem vive nessas coisas não herdará o reino De Deus. de Deus. Eita, Deus. Então, se eu tenho ódio de A, de B, se eu tenho ódio do irmão, se eu tenho inveja, se eu tenho ciúmes, não herdarão o reino De Deus. de Deus. Não sou filho de Deus. Os que vivem na carne. Não é demônio, é desejo da carne. A carne ela é pecaminosa. A carne para nada presta. O apóstolo Paulo disse que quem me livrará dessa carne? O bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero já está dentro de mim. Esse eu faço. Porque a carne é isso. A carne só deseja as coisas que não prestam. É verdade, Deus. E aí, Aleluia. se eu não dominar a carne com o Espírito, se a carne vencer, eu vou perder a minha salvação. E me lasca. Eu vou perder o reino de Deus. Porque todas essas coisas é da carne. É verdade. Então você que tem ódio, libera o perdão. Você que odeia o seu vizinho, o irmão do lado, ou até mesmo o irmão da sua igreja, libera o perdão, tira esse ódio dentro de você. Porque isso é da carne. E não herdará o reino de Deus. Até a glutonaria, né, pastor? Na minha Bíblia, na minha tradução, não fala de glutonaria, mas tem outras Bíblias aí que falam. A glutonaria
vou explicar aqui uma coisa para vocês aprenderem o que é glutonaria. Quem sabe o que é glutonaria? Comilança. O que é? É comer demais. O que é glutonaria? Comer demais. Irmãos, glutonaria tem uma cultura por detrás disso. A glutonaria não era o fato de comer muito. Até isso nós aprendemos. Aleluia, Deus! Silêncio, Maria. Até isso nós aprendemos que um glutão era aquela pessoa que comia Demais. mais. Mas a glutonaria existia uma cultura que eles adoravam o Deus Baco e fazia festas com tochas e fazia aquelas festas de comelança e bebedice e sabe aquelas farras. E aí foi dado o nome de glutonaria, era uma festa de adoração ao Deus Baco, e ele saiu com tocha no meio das ruas. Porque senão nós olhamos uma pessoa que come muito, a pessoa está barrigudinha, nós fica dizendo, um glutão, está pecando, não era isso aí. É verdade, Jesus. A glutonaria era uma festa. Só que não era uma festa para Deus, era uma festa pagã para um Deus chamado Deus Baco. E aí eles faziam aquela festa com muitas orgias, com muita severgonhice, bebedice, e saiu pelo meio da rua com umas tochas. E aí as pessoas se prostituíam e adoravam esse Deus Baco. Esse era a festa chamada de glutonaria. Amém? Quem não sai daí acusando qualquer pessoa que come muito, não. Porque sempre tinha uma cultura por detrás disso aí. Então, glutonaria. Eu parei aqui, em ódio, a discórdia, ira. Quantas pessoas são irados, só bebem briguentos? Egoísmo. O egoísmo é o egocêntrico, a pessoa que é egoísta. A pessoa, tudo ela sabe mais que os outros, ela se acha. É tipo os fariseus, saduceus, que se achavam o dono da verdade, que se achavam os tal. É aquela pessoa que quer sempre estar por cima das outras, os egoístas. Amém? Amém. Que acham que ninguém pode trazer uma palavra que ela ensina a elas, que elas já acham que sabem de tudo. É verdade, Deus. É o ego. O ego do ser humano, isso é que destrói o ser humano. É o ego. Amém? Então é os egoístas, tudo obra da carne. Dissensões, facções, invejas e embriaguez. A embriaguez fala da bebida. A embriaguez. A Bíblia ela nunca proibiu o consumo de álcool, ela proibiu a embriaguez. Embora muitos proíbem, não pode beber. Não pode mesmo, que a Bíblia diz, é se embriagar. O cristão, na cultura brasileira, não bebe porque causa escândalo. Mas tem cristão lá na Itália, tem cristão na Europa que eles bebem e é normal lá no país deles. É normal. No judaísmo, eles bebem o vinho deles, até a ceia deles é servida com vinho. E é normal, não causa escândalo para ninguém. Aqui no Brasil, se passar um trem com uma latinha de cerveja, causa um escândalo terrível, é ou não é? Verdade. Só que a Bíblia não fala, não beba. A Bíblia diz o quê? Não se embriague. Porque o vinho traz o quê? Contenda. O vinho você perde a razão. A bebida alcoólica, ela traz rixas, brigas. Ela pode destruir a vida de uma pessoa. Então o certo é não beber. Para tapar as brechas. Aleluia, Para ninguém Deus. se acusar, lhe apontar o dedo. Então, a embriaguez é tudo desejo da carne. Orgias, irmãos, é coisas ilícitas. Aquilo que é proibido. Por exemplo, passa uma mulher seminua na rua, ou pelada como elas andam hoje. Aí eu olho, torço meu pescoço para olhar, e eu desejo aquilo ali. Isso é um pecado na minha carne. Difícil não ver? É difícil não ver. É difícil não ver. Porque antigamente
para você ver uma mulher seminua ou pelada, você tinha que ser de maior, comprar uma revista, porque de menor não conseguia ler essa revista nas bancas de jornais, comprava uma revista e você conseguia acessar. Hoje você consegue ver até nos sites que vai passando, você estava mexendo no WhatsApp e parece um site. Então, o Espírito diz o quê? Passa. A carne, olha, Fica. O Espírito diz, passa. A carne, fica. O Espírito diz, baixa a cabeça, a carne, olha para trás. Ninguém tá vendo. É assim, a carne quer ver, porque a carne não presta, e a carne vai levar para a morte. A carne vai levar para o inferno. Agora o Espírito quer o quê? Passa, baixa a cabeça, passa esse site, não clique em cima, vai para lá, deixa ir embora. É assim, o Espírito contra a carne. Orgia, que é obra da carne, não é demônio. Se fosse demônio, a oração saía. Entra uma pessoa aqui que se prostituiu. Se fosse demônio, orava, acabava. Não, a pessoa continua se prostituindo, porque não é demônio, é desejo da carne. Então, orgias. Aleluia, Deus. Aleluia, glória a Deus. Orgias e coisas semelhantes. Então tem muitas coisas ainda mais. Coisas semelhantes a essas. Então nós lemos algumas coisas, mas tem muitas coisas a mais semelhantes que são obras da carne. A carne só quer coisas que não prestam, tudo que não presta. E o Espírito não, o Espírito quer viver em santidade, nas coisas de Deus. O Espírito quer ir para a igreja, o Espírito quer buscar a Deus, o Espírito tem vontade de ler a Bíblia, o Espírito tem vontade de louvar, o Espírito tem vontade de buscar a Deus e conhecer os preceitos, a vontade de Deus. E a carne? A carne quer ficar preguiçosa em casa, a carne quer assistir o Faustão, existe Faustão ainda? A carne quer assistir os programas aí do Big Brother, da Fazenda. A carne quer estar aí na Globo, que não presta para nada. É um lixo de televisão, de canal. Televisão não, né? De canal. A carne quer essas coisas. A carne quer assistir pornografia, a carne quer assistir filme ilícito, a carne quer assistir violência. A carne quer isso. A carne quer lutar, quer brigar. Essa é a carne. E o Espírito lutando contra a carne. E tem muita gente que deixa a carne vencer o Espírito. É verdade. E por isso que anda numa libertinagem, num desejo desenfreado. Aleluia, Deus. Amém? Então, amém, Jesus. Tudo isso é o quê? Desejo da nossa carne. Mas se eu quero agradar a Deus, eu tenho que mortificar o meu corpo velho, minha carne velha em Cristo. Amém, Jesus. Para viver a vontade de Deus. Aleluia. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Então você percebe que nós pegamos muitas pessoas e muitos crentes, porque se nós estamos dentro da igreja e somos mentirosos, não herdaremos o quê? O céu. O reino de Deus, o reino dos céus. Se nós estamos dentro da igreja e falamos mal um do outro, nós daremos o quê? O reino de Deus. Estamos na igreja e temos ódio, não herdaremos o reino de Deus. E o tanto de pessoas dentro da igreja, com raiva, com ira, uns dos outros, com ódio, uns dos outros. Porque do povo do mundo é esperado. Eles não conhecem a palavra de Deus. Mas do cristão que conhece a palavra de Deus. É verdade, Deus. Estamos esquecendo de ler o livro de Gálatas, que diz que ira, ódio, mentira, rancor, facções, invejas não herdarão o reino de Deus. Amém. Então estão esquecendo de ler o livro de Gálatas. Quem bebe na carne não herda o reino de Deus. Quem vai herdar
herdar o reino de Deus é quem vive no Espírito. Espírito. Amém, Jesus. Amém? Amém, Deus. Vamos ler novamente, versículo 19. Olha, as obras da carne são manifestas e são imoralidades sexuais, que é a porneia, todo tipo de relação sexual ilícita, desde pornografia, adultério, fornicação, relação com animal, relação homem com homem, mulher com mulher. Tudo isso se enquadra numa palavra grega chamada porneia, que é relação sexual ilícita. Não herdarão o reino de Deus. Então, como você vê? O cara é casado com outro homem. Não herdará o reino de Deus. É a Bíblia que diz. Pode processar, pode prender, pode fazer o que quiser. A Bíblia diz que não herdará o reino de Deus. Aleluia! Mulher com mulher não herdará o reino De Deus. de Deus. Mas não é só esses que não herdarão o reino de Deus. É os adúlteros, é os fornicadores, é os que se dão à luxúria, às orgias, às pornografias. Tudo isso não herdará o reino de Deus, porque você vive na carne. São desejos da carne. E a carne não herdará o reino de Deus. Amém, Jesus. Quem é do reino de Deus é quem vive no Espírito. Quem vive em santidade, em busca dele. Amém. Quem mortifica a sua carne, porque a carne volta para o pó. Aleluia. O Espírito volta para Deus que o deu. E a alma Deus vai dar um destino. Céu ou inferno. Só existe dois caminhos. Ou eu estou no céu ou eu estou no inferno. Ou eu vivo no Espírito e vou para o céu, ou eu vivo na minha carne e vou para o inferno. É verdade, Deus. Não existe, irmãos, nem termo. É sim ou não. É céu ou não é. Então, todo tipo de relação sexual ilícita, relação com animais, não herdará o reino de Deus. Relação homem com homem, não herdará o reino de Deus. Mulher com mulher, não herdará o reino de Deus. Pornografia, assistir coisas ilícitas, não herdará o reino de Deus. Ver o que não é para ver, não herdará o reino de Deus. Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, não herdarão o reino de Deus. Amém, Jesus. Então é uma lista de pessoas que não vão herdar o reino de Deus porque vivem nos desejos da sua carne. E não é demônio. Porque se fosse demônio, os demônios na oração saíam. Mas quantas pessoas dentro da igreja com ódios uns dos outros, com iras uns dos outros, tem até oração forte de libertação, mas bebe falando mal uns dos outros. Não é demônio, é desejo da sua carne. Então a Bíblia diz que nós temos que mortificar a nossa carne se nós queremos morar no céu, se nós queremos agradar a Deus. Amém, Deus. Aleluia. Temos que arrancar a ira, o rancor, o ódio. Temos que arrancar de nós a inveja. Porque tudo é desejo da carne. Feitiçaria, idolatria, ciúmes, a ira, dissensões, facções, inveja, Homicídio. a embriaguez. Então, viver embriagado. A pessoa não se controla em tomar um pouquinho, então não chega nem perto da bebida, para não se embriagar. Porque pela bebida, irmão, Noé pecou, Ló pecou. É verdade. Homens de Deus desobedeceram a Deus porque beberam, não controlaram e se embriagaram e fizeram o que era pecado diante de Deus. É verdade, Jesus. Então, a embriaguez. Aí diz mais. Orgias e coisas semelhantes, eu vos advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Aleluia, Deus. Carne, Verdade, Jesus. porque a carne é contra o Espírito. Quem vive na carne persegue quem vive no Espírito. É verdade, Deus. Lembra de Ismael e Isaac? Ismael, filho da carne, Isaac da promessa. Amém, O Jesus. Ismael perseguia o Isaac. É verdade, Deus. O Ismael perseguia o Isaac, porque Ismael era da carne.
do pecado. Já o Isaac era do Espírito, da promessa, a promessa de Deus. Amém. Então quando você vê a perseguição uns para com os outros, porque vive na carne. Aleluia. Vive na carne. E jamais vão agradar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Versículo 22 diz assim, ó. Mas o fruto do Espírito é amor. Amém, Jesus. O fruto do Espírito é Amor. amor. Mas não é um amor de boca, não. Um amor fingido, não. Porque existe o amor de falar, como um papagaio que ensaia algumas palavras e fala, sim ou não? Sim. Fruto do Espírito é amor. Um amor sincero, verdadeiro. Um amor que a distância não vai apagar. Um amor que não maltrata os outros. Um amor que não fala mal do outro. Um amor que é verdadeiro. Esse é o fruto do Espírito, amor. Será que nós encontramos pessoas que têm esse fruto do amor hoje? Aleluia, Deus. De dizer, vem cá, eu te amo. Ah, mas eu vou sair da igreja. Mesmo assim eu te amo. Amém, Jesus. Pastor, eu estou precisando de você aqui. Ah, você não está mais na minha igreja, se lasca. É amor? Não. É ruim. Pastor, eu vou sair da igreja. Está saindo em rebeldia. O diabo está lhe levando. Vou tirar você aqui do WhatsApp. Vou excluir você aqui de amizade. É amor? Não. A vida inteira falou de amor, um amor falado, fingido. É verdade. Mas o amor verdadeiro, irmão, pode estar lá no Nordeste, pode estar em outro país, pode estar onde for. Vai ter o amor ainda, vai continuar. Aleluia, Deus. O amor verdadeiro estende a mão, independente se congrega aqui ou lá. É verdade. Independente se congrega aqui ou se não congrega. Amém? Amém. O amor verdadeiro evangeliza longe, Amém, Jesus. porque ele ama as almas. Aleluia. Mas o amor falso evangeliza bem na porta da igreja, porque ele quer que a igreja encha. É E não verdade. porque ele ama as É almas. verdade, Deus. O amor verdadeiro abençoa a vida das outras pessoas sem querer retorno. É verdade, Jesus. Esse é um amor verdadeiro. Aleluia. Vou abençoar meu irmão ali, mas eu sei que ele não vai retornar, me recompensar. Mas eu vou abençoar a vida dele porque eu amo a alma dele, eu amo a Amém, vida dele. Jesus. Aleluia. Isso é o amor verdadeiro. Aleluia. Então o fruto do Espírito é amor. Porque tem muitas pessoas que dizem ama, mas enquanto está ali junto, enquanto está se servindo. Depois que acabou o negócio de se servir, É verdade. acabou o amor. É dessa maneira, Deus. Amém? Amém. Vai Então, falando, o Jesus. fruto do Espírito é amor. Ó, alegria. Aleluia. Aleluia. Quem tem esse fruto do Espírito, irmão, não anda triste, não. Fruto do Espírito é alegria. Ó, cabeça erguida, alegre. Amém. Pode o mundo estar desabando lá em fora, pode estar desabando, eu vou estar feliz, alegre. Amém, Jesus. É, irmão. Tem esse negócio de dizer que tem o Espírito Santo, não, e aquele crente velho murcho, aquele crente velho abatido. Não, alegria. Aleluia, A alegria Deus. do Senhor é a nossa força. Amém? Então o fruto do Espírito é amor, é alegria. Fruto do Espírito é paz. Amém. E paz não é aquele negócio que você deita uma rede debaixo de uma sombra, aí aquele vento batendo no seu rosto, você dizendo, oh, que paz. Não. Fruto do Espírito é paz, é quando estão guerreando contra você e você, não, eu estou em paz. Amém. Amém. É quando estão levantando todo falso testemunho contra você e você em paz. Aleluia. É tudo dando errado e você em paz porque você tem um Deus. Amém, Deus. Você tem um Aleluia. Pai. Amém? Amém. Então, o fruto do Espírito é paz, é alegria, é amor, é paciência. Não explode com qualquer coisa, você é paciente. Amém. Paciente. Paciente. O outro vai lá querer armar briga com você, você é paciente. Amém, Jesus.
Você pensa antes de falar, porque você é paciente, você não sai respondendo. Alguém lá fez uma coisa contra você, calma, sou paciente. Amém? É paciente. Amém, Jesus. Paciente, bondade, você é uma pessoa boa, fidelidade, você é fiel. Aleluia. Fiel a Deus, fiel no casamento, fiel à esposa, fiel com os filhos, fiel ao patrão, fiel em tudo, você é fiel. Aleluia. Você é fruto do Espírito. Amém, Jesus. Você é fiel. Mansidão, domínio próprio. Você tem domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Então, o fruto do Espírito tem domínio Próprio. Então você tem domínio próprio. Domínio próprio, você não faz as coisas por, como é que fala? Emoção. Você faz as coisas com domínio próprio. Cauteloso, né? Cauteloso. Por isso que a pessoa que serve a Deus, ela tem domínio próprio. Eu tenho domínio próprio. Eu não sirvo a Deus na emoção da carne. Eu domino a carne, eu tenho um domínio próprio. Você vê, tem pessoas que estão dentro da igreja e no momento da emoção ali do louvor, elas pulam, elas caem, elas correm, elas saem loucas, talvez a capaz de atropelar uma criança, sim ou não? Sim. Está faltando domínio próprio. Ser cheio do Espírito Santo não quer dizer que você vai perder a consciência e sair como louco, não. Você tem que ter domínio próprio. Amém, Jesus. Amém? Amém. Porque isso é fruto do Espírito. Aleluia! Mansidão, paciência, domínio próprio. Temperança. E contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, se nós vivemos pelo Espírito, nós temos que... Se vivemos pelo Espírito, nós temos que ter esses frutos. Amém, Jesus. Na nossa vida. Mas se nós vivemos pela carne, nós vamos ter os frutos da carne que levam nós para a perdição. É verdade, Deus. Amém? Amém, Jesus. E quem vive na carne não herdará o reino de Deus. Não é filho de Deus. Amém, Jesus. Amém? Amém. Então todas as vezes que nós vamos dar um passo em falso, nós temos que, porque o Espírito de Deus vai lhe avisar. O Espírito de Deus vai nos avisar quando nós querer sairmos do caminho. É fazer o que não agrada o Espírito, ele vai tocar em nós e dizer, olha, isso aí está errado. Isso aí está errado. E aí nós temos a decisão de obedecer o Espírito ou obedecer a nossa carne. Tem pessoas que elas inventam mentira e elas sabem, e o Espírito de Deus até toca nelas e para elas se lembrar que ali elas estão errando, mas elas não estão ouvindo o Espírito e começam a mentir. E diz, não, é só uma mentirinha. É uma mentirinha para o bem. Mas dessa não maneira. Existe mentira para o bem. Existe mentira, mentira e acabou. É verdade, Jesus. Não existe, vou fazer uma mentirinha aqui para o bem. Não existe mentirinha para o bem. É mentira e pronto. Ligou. Diga que eu não estou. Mentira. É mentira ou não é? Verdade. Bateu na porta. Vai lá, filho. Fala lá que eu saí. Está mentindo. Não existe mentirinha nem mentirona. Tudo é mentira e não agrada a Deus. É desejo da carne e não é o reino de Deus. Amém? Amém, Jesus. A Bíblia diz que se o teu olho fazer tu pecar, é melhor tu arrancar e ficar com o olho só e entrar no reino de Deus com o olho só
do que tu ir para o inferno com os dois Oh, glória. olhos. Amém, Jesus. Se a Aleluia. tua perna faz tu pegar, melhor tu ir para o reino de Deus com a perna só, igual um saci, do que tu ir para o inferno com as duas pernas. Se a tua mão faz tu pecar, então é melhor tu arrancar essa mão e ir para o reino de Deus com a mão só, ou sem nenhum braço. Você nem as duas. Sem nenhum braço, vai para o reino de Deus sem nenhum braço, do que tu com as duas mãos ir para o inferno. Então, temos que agradar ao nosso Deus. Espírito, Amém. nosso Deus. Temos Aleluia, que viver no Deus. Espírito do que viver nas nossas paixões da nossa carne. É verdade, Jesus. Amém? Amém, Deus. Cristão não vive em desejo das carnes, não obedece os desejos, ainda que a nossa carne deseje, mas nós temos que mortificar a nossa carne para agradar a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Então guarda essa palavra no seu coração. Obedece a carne, o inferno. Obedece o Espírito, reino de Deus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Oh, glória. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Pode ser. Amém. Glória a Deus.